Moçada, hoje um aniversário infernal. Happy birthday to you, Hell Awaits. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para colocar mais peso na sua vida mais uma vez. E antes de falarmos do grande aniversariante de hoje, como faço sempre, peço mais uma vez para você que não se inscreveu ainda que o faça para o canal continuar crescendo devagarinho do jeito que está indo, beleza? Moçada, hoje nós temos um aniversário que é uma pancada. 40 anos do segundo disco do Slayer. Um aniversário matador, portanto, né? Hell Awaits, o segundo play do Slayer, um play bastante importante na história do heavy metal nos anos 80, em tudo que aconteceu depois, bastante importante também para o Slayer, para o thrash metal e para o som pesado em geral. Antes, porém, eu vou falar de umas coisas aí que eu já li a respeito desse disco ao longo dos anos aí, e que eu acho até meio ridículo. Tem gente que tem a coragem de dizer que esse disco é meio progressivo. Ô, meu, dá licença, hein? Dá licença, tá certo que aqui o Slayer fez algumas mudanças de andamento, usou aí uns arranjos mais complexos, algumas músicas variam bastante de ritmo e tal, mas, ô, chamar um disco thrash metal por excelência desse aqui de progressivo, quem faz isso nunca ouviu um disco progressivo para saber o que é, né? Então, não é uma crítica ao disco, não, é uma crítica aos críticos. Vocês sabem que eu não vou com a cara desse tipo, né? Mas então, moçada, esse disco aqui, o segundo do Slayer, ele tem algumas peculiaridades para nós falarmos aí, ó. Ele foi lançado depois do grande sucesso que obteve o álbum de estreia, né, o Show No Mercy. Só que com uma diferença, né? O Show No Mercy, como nós já dissemos, foi uma produção independente, bancada pela própria banda, né? Aliás, tem uma coisinha para corrigir aí, tá? Que eu falei lá na curtinha, que esse disco foi bancado pela própria banda, com o dinheiro, a maior parte do dinheiro vindo do baixista e vocalista Tom Araya, e o que faltou foi feito um empréstimo, lá eu falei que foi feito um empréstimo do pai do guitarrista Jeff Hanneman, mas na verdade foi um empréstimo do pai do guitarrista Kerry King, tá? Então, corrigindo aí, foi o pai do Kerry King que arrumou o resto da grana para eles produzirem o disco. E o disco saiu, fez um sucesso estrondoso, e o Slayer começou a chamar a atenção das gravadoras, né? Até que eles foram contratados pela Metal Blade, né? Uma gravadora que depois dos anos 80 ficou especializada aí em thrash metal. E aí a gravadora aqui esse aqui já é uma outra conversa. Esse aqui a gravadora já investiu legal, né? Já arrumaram um produtor, já colocaram uma grana em cima e tudo mais. Então, esse disco já é bem mais produzido, né? Melhor produzido. Mas ele é assim uma evolução daquele outro, certo? Aqui o estilo do Slayer, que saiu no Show No Mercy, está mais burilado aqui, né? Mais um pouco mais assim polido nesse disco aqui, lapidado, né, melhor dizendo, esse que é o termo que eu queria, mas lapidado nesse disco aqui, mostrava bem o estilo que o Slayer seguiria ao longo da sua carreira depois, né? E não é que eu disse que é progressivo, não, tá? Só que ele tem, assim, como o estilo já tá mais lapidado, ele tem vários arranjos, assim, bastante, até meio incomuns para o thrash metal, sabe? Bastante variações de arranjo, de ritmos, durante as músicas, algumas músicas mais longas. Tem só 7 músicas esse disco, porque a maioria delas é assim, longa, né? E o Slayer já mostrava isso lá no Show No Mercy, e aqui eles deram uma lapidada até melhor, né? Ainda mais algumas coisas que nós podemos dizer a respeito desse disco aqui. Ele vendeu muito bem, né? Projetou, o Show No Mercy já foi bem vendido, isso aqui vendeu melhor ainda, né? Uma melhor divulgação, obviamente, por parte da gravadora. Projetou bastante o Slayer no cenário do thrash metal, tanto é que na excursão desse disco aqui foi organizada a Combat Tour. A Combat Tour, que foi uma turnê ali pelos Estados Unidos com 3 bandas, o Slayer, o Venom e o Exodus. O Slayer e o Exodus ali da Califórnia, né, que estavam surgindo ali, crescendo, e o Venom que já tinha
consolidado seu nome na Europa e estava aí já penetrando nos Estados Unidos também. 3 bandas aí de uma paulada danada aí numa turnê de arrasar ali para os Estados Unidos, que fez muito sucesso no thrash metal, que estava então já consolidado, já era uma realidade aqui em 1985, né? Só para lembrar, esse disco então hoje é um clube dos 40, né? Ele faz 40 anos esse disco aí, pô, parece que foi outro dia, viu? O Slayer que até parou, agora tá para voltar de novo, aquela coisa lá. Mas o Slayer que eu sempre vi como uma banda nova, né? Porque surgiu nos anos 80 e tal. A banda, pô, já faz 40 anos do lançamento. O tempo passa e mais o rock and roll, o heavy metal, o rock pesado é atemporal. Muito bem, moçada. A formação é aquela mesma, né? Clássica do Slayer, com o Tom Araya no baixo vocal. A dupla de guitarrista, né? O Jeff Hanneman, infelizmente finado, né? Não está mais conosco. E o Kerry King. E o batera Dave Lombardo. Aqui o entrosamento entre eles fantástico, a banda já ainda mais afinada, né, mais afiada ainda do que no primeiro disco, uma evolução, como eu já disse, daquele excelente primeiro disco. Esse aqui também é muito bom, muito bem produzido, muito pesado e muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui então nas faixas. Vamos falar um pouco das faixas aqui que são de arrasar. Ó, como eu já falei para vocês, o disco tem 7 faixas apenas, né? Mas são faixas longas, então, na época do LP, né? Um LP normal aí, bem legal. Ó, abre com uma faixa título, Hell Awaits. E essa faixa aqui, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, quem não conhece esse disco, que vai ouvir pela primeira vez, se você colocar lá e achar que tá com algum problema na gravação, que a gravação é muito baixa, que você tem que erguer o volume além daquilo que você está acostumado, não o faça, tá? É aqui, porque senão você vai assustar depois na hora que a coisa entrar. Porque é assim mesmo, essa música começa assim num volume bem baixo e vai subindo depois. E aí entra aquela pancadaria, né? Como uma música de abrir o disco, ela chega já quebrando tudo, aquele andamento, aquela introdução caótica, sabe? Meio infernal, com algumas vozes assim. Depois entra uma artilharia baterística, aliás, o Dave Lombardo aqui arrebentou, né? Com grandes palhetadas, um baixo pesadíssimo. A velocidade no começo é meio baixa, depois ela vai aumentando mais no decorrer da música, o que marca, né, praticamente todo o disco aí, com grandes alternâncias assim, de velocidade dentro das músicas. Seguindo é Kill Again. Começa também já quebrando tudo, tá? Com muito peso. Uma certa variação da voz que o Tom Araya já tinha mostrado no primeiro disco. E ele faz nessa música aqui também. Alguns pontos, então, aí para Mr. Tom Araya, né? Isso aí, então, já tinha sido visto, ou ouvido, né? No primeiro disco. Ela lembra um pouco, por falar no primeiro disco, ela lembra um pouco a Black Magic do primeiro disco. Assim, não a música inteira, algumas passagens, assim, tem lá uma das variações que eu falei para você, que tem muitas, né? Numa dessas variações ela chega a lembrar, assim, alguns toques de Black Magic, mas nada que desabone a faixa. Depois, At Dawn They Sleep. Um título desse, At Dawn They Sleep, né? Na alvorada eles dormem. É claro que isso não podia deixar de ser outra coisa, né? É vampirismo. Essa letra fala de vampirismo e é muito legal. Essa música é muito legal. Ela começa um pouco mais desacelerada no andamento, né? Um pouco mais cadenciada. Tem assim aquela rifferama, né? Aqueles riffs fantásticos, com grandes palhetadas, então. É uma grande música, tal, fica mais rápido no final. Uma faixa de arrasar também. Seguindo, Praise or Death. Praise or Death, então, outra que quebra tudo já de cara, bem no estilão do Slayer mesmo, né? Lembra um pouco também do disco anterior, a Die by the Sword, né? E uma coisa curiosa nessa música aqui, vai chegando lá pelo fim, tem uma hora aí que parece que ela acabou, parece que ela vai assim, fica só nos efeitos de guitarra, parece que é o fim, mas aí ela engrena de novo e toca mais um pouco até acabar. Seguindo, Necrophiliac. Ela é um pouco mais curta, essa aqui já é bem rápida, né? O baixo cria assim um clima pesadíssimo em algumas passagens, assim, bem arrasador, mesmo peso avassalador. Crypts of Eternity. Então, aqui tem
uma grande parceria, Araya Lombardo, tá? Aqui, em alguns lances eles tocam assim, sabe? Quando o baixo e a bateria tocam assim meio que num uníssono, né? Aquela pegada bastante pesada, né? Que é criando então aquela base pesadíssima para as guitarras viajarem por cima daquilo lá, né? Depois nós temos a Hardening of Hardening of the Arteries, que é também bem rápida, um pouquinho mais curta, né? Com bastante variações nos arranjos, assim, fechando esse disco que foi importantíssimo, como eu já disse para vocês, mostrando ao longo dos anos aí uma influência muito grande do Slayer, um disco que ficou, né, na memória das audições. Muitas dessas músicas foram feitas covers, né, de outras bandas. O Slayer, então, foi catapultado ao sucesso por esse disco aqui. Ele sedimentou, né, o caminho da banda aí para outros que vieram depois, que coroaram uma carreira de muito sucesso para esse grupo aqui. Para quem gosta de um metal mais violento, mais intenso, thrash metal, isso aqui é de altíssima qualidade. Um disco, então, seminal, que muito importante, como eu já disse para vocês, para a história do peso. Então, moçada, claro, né? É aquele negócio que é meio assim, meio ame ou odeio, né? Porque, como é uma banda de thrash metal é um tipo um pouco mais extremo de heavy metal, então tem muita gente que adora, tem muita gente que odeia, né? Então é difícil passar assim, incólume por essas bandas. O Slayer, de qualquer forma, é uma banda que teve muito público, sempre vendeu muito bem, sempre teve muito público nos shows, sempre fez muito sucesso, então é uma banda que mais se amou do que se odiou, né? Mas para quem gosta do heavy metal mais potente, mais acelerado, mais pauleira, quem gosta de thrash metal, isso aqui é obrigatório. Então, como eu digo sempre, quem conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece, vai lá, que vale a pena, principalmente para você que gosta de thrash metal, você vai se deliciar, vai se banquetear nesse play aqui. Falado, moçada, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!